Olá, aqui é Eliane Roman e hoje eu vou falar sobre o programa 5S, uma metodologia simples e prática e que traz grandes resultados para as empresas, independente do porte, pequenas, médias ou grandes empresas. O programa 5S tem a sua origem no Japão, no período pós-Segunda Guerra Mundial, onde o cenário era de destruição, produtos sem qualidade e o país precisava se reconstruir. Na época foram utilizadas várias ferramentas, dentre elas o programa 5S, o qual acabou se tornando a referência, a base para todas as outras. Ele teve tanto sucesso lá que posteriormente foi sendo levado para muitos países, inclusive chegou aqui no Brasil, onde desde então ele tem sido utilizado pelos mais diversos tipos de empresas de diferentes ramos e atividades. Importante enfatizar que, sobretudo na indústria, o programa ganhou força, não só pelos excelentes resultados que traz, mas por ser a base para a qualidade, abrindo caminho inclusive para a implantação da ISO, a qual é, entre outras coisas, uma exigência comercial para muitas empresas. O nome 5S é porque são as iniciais de 5 palavras em japonês, que é o Seiri, Seiton, Seizo, Seiketsu e Shitsuke, que traduzidos para o bom português se tornaram sensos, de bom senso mesmo. E assim ficou o senso da utilização, senso de arrumação, senso de limpeza, senso de padronização e o senso de autodisciplina. Agora que você já conhece a origem do programa 5S, vamos conhecer um pouco mais de cada uma de suas fases? O primeiro S, o senso da utilização, o descarte. Consiste em cada pessoa olhar para o seu local de trabalho, buscando identificar e separar aquilo que é útil e essencial daquilo que é desnecessário e dar um destino para esses desnecessários. Sabe aquelas coisas que vamos guardando porque pensamos que talvez um dia vamos precisar? E quando vê, acumulou. Quem nunca, não é mesmo? Pois bem, agora é a hora de olhar para esses acumulados, encaminhá-los, deixando no local de trabalho somente aquilo que é necessário. Mas fique atento, tá? Porque o descarte não significa simplesmente sair jogando as coisas fora. É possível que você e a sua equipe irão se surpreender com quantas coisas boas que vocês vão encontrar. Alguns materiais ou ferramentas que um setor pode ter classificado como desnecessário podem ter grande valia para outro setor. Logo, é só encaminhar para esse novo setor. Ou peças que, por terem apresentado algum problema, foram sendo deixadas de lado, porque na correria do dia a dia não foi priorizado a recuperação dessas peças. Agora é a hora. Promova a recuperação delas. É comum também encontrar máquinas ou equipamentos que de fato cumpriram seu papel na empresa, mas que podem ser comercializados, vendidos para outras empresas. E sim, pode ter materiais que realmente perderam a sua função. Estes já devem ser direcionados direto para os seus destinos finais, né? O lixo ou sucata. Então, nesta fase, em síntese, analisa todas as coisas que tem no setor e direciona aquilo que for classificado como desnecessário. O que servir para um outro setor, encaminha para o outro setor. O que puder ser recuperado, recupera. O que pode ser vendido, encaminha para venda. E aquilo que for sucata ou lixo, vai para fora, deixando no local de trabalho somente aquilo que for necessário, essencial para o trabalho. A prática deste senso vai liberar espaços, criando condições para que o segundo senso seja trabalhado. Após o primeiro passo, temos um novo desafio, a organização. Em que consiste isso? Nesta fase, crie facilidades para desenvolver o seu trabalho e de sua equipe. Comece por definir que cada coisa deve ter o seu lugar e um lugar específico para cada coisa. Ou seja, preferencialmente apenas um lugar para um mesmo material. E tudo deve ser identificado. Para definir o melhor lugar para cada coisa, parta do princípio que as ferramentas necessárias para o bom desempenho de cada função devem ser mantidas o mais próximo possível de onde são utilizadas. As ferramentas ou materiais de uso menos frequente também devem estar acessíveis, porém
podem estar organizadas um pouquinho mais distante. E o que é utilizado raramente pode estar organizado mais distante ainda. Vamos a um exemplo prático. Um setor de prensas. As matrizes utilizadas quase todo dia devem estar organizadas o mais próximo possível das prensas. As que são utilizadas de vez em quando podem estar numa prateleira um pouco mais distante, dentro do mesmo setor, mas um pouquinho mais distante. E as de uso raro podem estar numa prateleira mais afastada ainda, ou até em um depósito em separado. E tudo deve ser identificado, de forma que fique fácil de encontrar e fácil de guardar também. Neste mesmo exemplo das prateleiras de matrizes, elas estando identificadas, rapidamente é possível localizar qualquer matriz. E na hora de devolver após terem sido utilizadas, também fica fácil, pois cada uma tem o seu local determinado. Este é o senso da organização, onde são criadas então as facilidades para o desenvolvimento do trabalho no dia a dia da empresa. As ações deste senso propiciarão melhoria do desempenho da equipe, agilizando todo o processo produtivo. E assim já passamos pela primeira fase, o descarte, a segunda fase, a organização, e chegamos agora à terceira fase, que é o senso da limpeza, limpar e consertar. Neste senso, num primeiro momento, é promover na empresa uma grande limpeza. Sabe aquela faxina caprichada? Todos participam, todos mesmo, tá? Não é só o pessoal da limpeza não, todos participam. E é preciso limpar tudo, bancadas, as máquinas, prateleiras, varre as paredes, varre o teto. Se for possível, lave o piso, deixa tudo limpinho. Isso tem impacto muito positivo na vida das pessoas e na melhoria do ambiente de trabalho. Num segundo momento, é preciso atuar também nas causas da sujeira. Exemplo, uma máquina que jogue cavacos longe. Se não for possível trocar a pastilha por uma que já quebre os cavacos, faça um tapume para que estes cavacos caiam próximos à máquina, evitando de sujar um espaço muito maior. Outro exemplo, uma máquina pingando óleo, suja o piso. Consertar a máquina vai resolver o problema da máquina, do desperdício do óleo e ainda vai evitar a sujeira. Então, o terceiro senso é isso: limpar, consertar e atuar nas causas da sujeira. Concluídas as três primeiras fases, chegamos à quarta fase, o seiketsu, o senso da padronização, manutenção, segurança, saúde e higiene. Quando a empresa chega nesta etapa, muita coisa já mudou e para melhor. E agora vai melhorar ainda mais, porque tem várias ações muito importantes a serem realizadas. E a primeira delas é aperfeiçoar ainda mais os três primeiras fases: o descarte, a organização e a limpeza. Como assim? Talvez você possa pensar, mas acabamos de fazer as três fases, o que é que vai aperfeiçoar? Já vou explicar para você. Quando estava lá na fase do descarte, onde foi direcionado muita coisa, é possível que tenha ficado algum material ali meio que, digamos, em stand-by. Porque alguém solicitou, apesar desse material aqui estar sem uso há algum tempo, vamos segurar mais um pouco, porque provavelmente nós vamos precisar ainda. Deixa aqui mais um pouquinho. Isso acontece. Mas aí o programa vai caminhando. E agora é hora de verificar novamente, se perguntar e perguntar para as pessoas. Lembra daquele material que resolvemos segurar um pouquinho mais porque pensamos que talvez fôssemos utilizar? Será que vamos precisar mesmo? E assim acaba fazendo mais uma filtragem nos setores, deixando só o essencial, o que tem utilidade. É uma operação pente fino mesmo. Mesma coisa na organização, verificar se tudo realmente foi identificado, prateleiras, caixas e acabar de completar essa identificação. Tudo fácil de encontrar. A ideia de uma fábrica organizada é que em 30 segundos a gente consiga localizar o que for preciso. Então pense aí, o que é preciso fazer para conseguir localizar tudo em 30 segundos? Tudo vai precisar estar muito bem identificado, ao ponto de bater o olho e localizar prontamente o que procura. Aperfeiçoar também a limpeza, concluindo alguma coisa que ainda falte, algum reparo em máquinas
ou nas instalações. Assim, revisados, aperfeiçoados os 3 sensos, descarte, organização e limpeza, vem a padronização. E o que é um padrão? Padrão é um modelo a ser seguido, né? Assim, precisa ser definido agora alguns parâmetros, algumas condições para que não volte à desorganização anterior, a famosa bagunça. Por exemplo, definir um horário para a limpeza das máquinas e do setor, a frequência com que isso vai ser feito, como vai ser feito, definir esses pontos, passar as responsabilidades para que as pessoas saibam o que fazer, como fazer e quando vão fazer. Entra neste senso também a higiene do ambiente, o cuidado com os ambientes em comum, como banheiros, vestiários e refeitório. Por exemplo, no vestiário, se os armários estão de acordo, se tem para todos os colaboradores, se estão identificados, enfim, é hora de olhar para esses espaços em comum e ver se precisa fazer também melhorias para que fiquem harmonizados, condizentes com o ambiente da fábrica. Afinal, não é só o ambiente de trabalho que deve ser organizado e limpo, mas os ambientes de uso comum também. Porque afinal de contas, quem de nós não gosta, por exemplo, de entrar em um banheiro e ter a sensação de que, puxa, parece que eu sou o primeiro que vou utilizar esse banheiro? Muito bem, já falei sobre o aperfeiçoamento das 3 fases, do cuidado com os ambientes em comum, e este senso trata ainda das pessoas, segurança e higiene das pessoas, o incentivo aos bons procedimentos de higiene, como roupas e sapatos limpos, uniformes em bom estado, também o uso correto dos EPIs e se todos estão utilizando. Nesta fase, a empresa pode promover, por exemplo, uma atividade com alguém da área de segurança para reforçar a questão da importância do uso correto dos equipamentos de segurança. Percebe como o senso de padronização é rico, profundo? Ele aprimora ainda mais o ambiente físico que estávamos tratando nos 3 primeiros sensos, descarte, organização e limpeza, e também trata dos ambientes em comum e das pessoas, higiene e segurança. Neste senso de padronização, o programa 5S definitivamente vai aprofundando as suas raízes. Quantas mudanças até aqui? E já terminou? Não. Temos mais um senso que é o 5º S, o Shizuki, o senso da autodisciplina, disciplina e educação. Embora a autodisciplina seja algo que está implícito desde o começo, já vou explicar melhor isso, existe esse 5º S específico para reforçar ainda mais a importância dela. Ou seja, das pessoas atuarem espontaneamente, sem que tenha que ficar alguém ali lembrando a toda hora do que precisa ser feito. Vamos entender a forma como a autodisciplina está presente desde o primeiro senso. Pensa lá no início, no descarte. As pessoas fizeram a seleção e deixaram no local de trabalho somente o essencial. Se elas não tiverem autodisciplina, não demora e vão começar a juntar coisas desnecessárias novamente. Então precisa dela, da autodisciplina, para manter o senso de utilização. Precisa da autodisciplina também para manter a organização, lá do 2º senso. Foi definido o local certinho para cada coisa, identificado tudo, mas precisa dela, da autodisciplina, para guardar tudo nos devidos lugares, para devolver uma ferramenta que emprestou, enfim, para manter tudo organizado. E assim também é no senso da limpeza. O objetivo é que quanto menos suje, menos vai precisar limpar. Para isso, a autodisciplina é fundamental. E na padronização, idem, precisa da autodisciplina para seguir os padrões estabelecidos. Você pode estar pensando, mas essa autodisciplina que é o mais difícil? Ela não é fácil, mas ela é perfeitamente possível. Ela pode ser aprendida, desenvolvida através da prática do programa 5S. Ao ir executando as tarefas de cada uma das fases, cada pessoa pode se aprimorar com relação à autodisciplina. Então é isso, são 5 princípios simples que, praticados dentro de uma metodologia, têm o poder de envolver a todos na empresa. Mudam os ambientes, mudam as pessoas e junto vem grandes ganhos em produtividade.
Lembrando que 5S é processo, que uma vez implantado, deve ser sustentado e continuado para garantir a mudança e estruturação alcançadas. Assim, um lembrete muito importante: o que o programa 5S não é. 5S não é mutirão de limpeza. Por exemplo, alguém pode pensar: nós vamos ter uma semana mais tranquila e vamos aproveitar e implantar o 5S nessa semana. Não. Isso é só um mutirão de limpeza e organização, que vai trazer sim alguns resultados, mas não são resultados consistentes, duradouros, onde vai fazer um mutirão e pronto, já está tudo resolvido. Não é mesmo. Porque para que todos assimilem o processo, que o programa se sustente depois de implantado, é preciso a prática, a repetição, o reforço, até que o novo padrão se consolide. Por isso que o programa 5S tem as 5 fases distintas, para que dê tempo de haver aprendizado. E olhe que a grande maioria das pessoas participam ativamente e depois não conseguem mais se imaginar trabalhando fora de um ambiente organizado.